Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar as operações entre conjuntos, união, intersecção e diferença. Barbadinha. Então, operações entre conjuntos. As duas primeiras que a gente vai estudar são as operações união e intersecção de conjuntos. Então, dados dois conjuntos A e B, a união ou a reunião é o conjunto, quer dizer, o resultado vai ser um conjunto formado pelos elementos de A mais os elementos de B. E a gente indica a união desta forma, com esse U aqui, ó. Então, a união vai ser um conjunto formado pelos elementos de um conjunto mais os elementos do outro conjunto, todos colocados num único conjunto. Enquanto que a intersecção é o conjunto formado pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. E é indicado desta maneira, ó. É aquele U virado. Então, eu leio aqui A intersecção B, ou intersecção entre A e B. E aqui é união entre A e B. Então, a intersecção é o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Então, tem que cuidar disso aí. Então, vamos considerar um elemento X e os conjuntos A e B. Eu não estou fazendo relação de pertinência nenhuma por enquanto. Eu só tenho um elemento e dois conjuntos. X pertence à união entre A e B quando pelo menos uma dessas afirmações aqui for verdadeira. O X pertence a A ou o X pertence a B. Então, o elemento esse X vai pertencer à união entre dois conjuntos A e B se pelo menos uma dessas afirmações for verdadeiras. Ou o X pertence ao A ou o X pertence ao B. Se pertencer aos dois, não tem problema também. E o X vai pertencer à intersecção entre eles quando as duas afirmações forem verdadeiras. Quer dizer, X deve pertencer a A e X deve pertencer a B. Então, eu vejo que a união tem um conectivo OU aqui, ó, e a intersecção o conectivo E. Então, nós podemos indicar as operações com esses símbolos aqui. Ó. Resumindo, conjunto A unido com conjunto B é o conjunto formado por elemento X, tal que X pertence ao conjunto A ou o X pertence ao conjunto B. Agora, a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B vai ser o conjunto formado pelo elemento X, tal que X pertence ao conjunto A e X pertence ao conjunto B. Então, não pode esquecer isso. Barbadinha. Exemplo. Eu tenho aqui, dados os conjuntos A, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1, e o conjunto B, 2, 4, 6. Então, A unido com B é esse conjunto aqui, onde eu vou reunir todos os elementos dos dois conjuntos. O menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1 do conjunto A estão aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. E 2, 4, 6 estão aqui, 2, 4, 6. Então, a união eu vou colocar os elementos do conjunto A ou do conjunto B tudo junto. Barbadinha. Então, usando o diagrama de Venn, eu tenho aqui o conjunto A, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. São esses elementos ali. E aqui o conjunto B, é o 2, o 4 e o 6. Então, a união, A unido com B, vai ser um único conjunto com todos esses elementos. Barbadinha. Se eu tivesse algum elemento aqui igual ali, se tivesse, por exemplo, aqui tivesse menos 2, ele ia aparecer uma vez só ali. Lembra que o elemento só aparece uma vez só. Agora, a intersecção de A com B é vazia. O que é a intersecção? A intersecção é o conjunto formado pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. E aqui nós não temos elemento que pertence ao A e pertence ao B ao mesmo tempo. Então é vazio. Então a intersecção em diagrama de Venn vai ficar assim, vazio. É um conjunto vazio. Barbadinha. Letra B. Dados os conjuntos A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o B, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, a união de A com B vai dar esse elemento, esse conjunto todo aqui,
Tá? Eu vou juntar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. E os elementos que repetem eu coloco uma vez só. Aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? E o que tem lá? Ó? 4, 6, 8. 4, 6, 8 já está aqui. Ó. 4, 6 e 8. Aí eu vou acrescentar o 10, 12 e 14. Ó. 10, 12 e 14. Tá? Então, juntei tudo. Tá? Então, eu tenho aqui o conjunto A, formado pelo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Que é esse conjunto aqui. E veja que agora eles têm elemento em comum. Ó. Então, o conjunto B, ó, tá? É formado pelo 4, 6, 8, ó, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Veja que o 4, 6, 8 aqui está pertencendo ao A e ao B também. Ó. Então, ela está nessa parte aqui, ó, essa parte se chama parte de intersecção. Tá? Então, a união é todo esse conjunto aqui. A união é formada por todos esses elementos aqui. Tá? Então, essa é a união. Como se você colocasse um conjunto só com esses elementos aqui. Agora, a intersecção é o 4, 6, 8. Ó. É exatamente esses elementos que estão aqui. Ó. Então, ó, o 4 que aparece nos dois, o 6 aparece nos dois e o 8 aparece nos dois. Tá? Então, eu tenho aqui o conjunto A, fazendo o mesmo desenho anterior, ó, e o conjunto B. Ó, tá? E a intersecção está aqui. Ó, tá? Aqui nós temos a intersecção. É o conjunto formado pelo 4, 6 e 8. Barbadinha. Tá? Observação. Se os conjuntos A e B não possuem elementos em comum, isto é, se a intersecção é vazia, os conjuntos são chamados de conjuntos disjuntos. Então, conjuntos disjuntos são conjuntos cuja intersecção é vazia, não tem elementos em comum. Oitavo item, né? Propriedades da união e da intersecção de conjuntos. Então, são propriedades simples aqui, que eu não vou dar exemplo, mas vai aparecer depois na lista de exercícios. Tá? Então, dados três conjuntos A, B, C quaisquer, nós temos, ó, primeira propriedade comutativa. A unido com B vai dar o mesmo resultado que B unido com A. Quer dizer, se eu trocar o A e o B de lugar, na união vai dar a mesma coisa. E na interseção também, ó. A intercede com B, vai dar o mesmo resultado que B intercede com A. Barbadinha. Associativa. Então, eu tenho aqui a união de três conjuntos, A unido com B unido com C. Tá? Então, se eu primeiro unir o A com o B e o resultado é unir com C, vai dar a mesma coisa se eu pegar primeiro unir o B com C e depois pegar o A e unir com o resultado de B unido com C, vai dar o mesmo resultado. E isso acontece na intersecção também. Ó. Eu faço a intersecção entre A e B primeiro e depois faço a intersecção com C. Vai dar o mesmo resultado se eu fizer primeiro a intersecção de B com C e o resultado com A. Barbadinha. Terceira propriedade, distributiva. Veja que é tudo meio parecido com ela em relação às operações, né, multiplicação e adição. Então, eu tenho A intersecção de B unido com C. Tá? Então, vai ser a mesma coisa que A intercede com B unido com A intercede com C. Quer dizer, eu vou fazer a distribuição aqui. Ó. O A intercede com B unido com A intercede com C. E nem na propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. E aqui a união, ó. União com aqui eu tenho intersecção fora do parênteses e união dentro. E aqui eu tenho união fora e intersecção dentro, a mesma coisa. A unido com B, ó. A unido com B, intersecção com A unido com C. Barbadinha. 9. Quantidade de elementos da união de conjuntos. Tá? Então, isso aqui é importante para a gente resolver alguns exercícios depois. Ó. Observe o exemplo B, né, o exemplo B que a gente fez há pouco, onde foram dados os conjuntos A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e o B, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. A união entre eles, que a gente achou ali, ó, é o 2, 3, 4, 5 até o 14. Aqui, ó, a gente juntou tudo. Tá? E a intersecção entre eles é o conjunto 4, 6, 8. Contando o número de elementos de cada conjunto, nós temos ó, N de A. Nós vamos simbolizar isso aqui. Ó, N de A é o número de elementos do conjunto A. Então, o número de elementos do conjunto A é 8. Ó. E, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O número de elementos do conjunto B é 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o número de elementos da intersecção entre A e B é 3. Ó. Tá? A intersecção aqui tem 3
elementos. E o número de elementos da união é 11. Veja que a união nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Então veja que isso aqui às vezes engana a gente. Se eu quero fazer a união de dois conjuntos, tá? O conjunto resultado, união, não vai ter a quantidade de elementos dado pela soma da quantidade de elementos, né, dos dois conjuntos. Porque se eu somar aqui, ó, o 8 com 6, 8 elementos do A com 6 do B, veja que daí eu estarei somando o 6, né, o 8, o 4, 6 e 8 duas vezes, tá? Que é a intersecção. Tá? Então eu tenho que tirar fora uma dessa soma. Ó. Tá? Ó, se somarmos o número de elementos do conjunto A e B, verificamos que o número de elementos da interseção é contado duas vezes, pois esses elementos aparecem nos dois conjuntos. Tá? Então aqui, ó, 8 mais 6 aqui vai dar 14. Só que o 4, 6, 8 está aparecendo lá e aqui, ó. Eu estou somando duas vezes. Tá? Pois esses elementos aparecem nos dois conjuntos. Então, para sabermos o número de elementos do conjunto união, devemos subtrair esta repetição. Então, um conjunto 4, 6, 8 eu tenho que retirar. Então, o número de elementos da união vai ser o número de elementos do A mais o número de elementos do B menos o número de elementos da intersecção. Tá? Então, no exemplo, ó, o número de elementos da união vai ser 8, que é o número de elementos do conjunto A, mais 6, que é o número de elementos do B, menos 3, que é o número de elementos da interseção, que vai dar 11. Que é justamente que a gente tem ali ó, na união 11 elementos. Então, isso aqui é como se fosse uma formulazinha, tá? Para calcular o número de elementos da união. Barbadinha. Operação diferença de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chamamos de diferença A menos B nessa ordem. Quer dizer, o que quer dizer nessa ordem? O A primeiro e o B depois, é o A menos o B. O conjunto C, formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A e que não pertencem ao conjunto B. Então, veja, a diferença A menos B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem somente ao conjunto A. Não pode estar no conjunto B. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, A menos B é igual ao conjunto formado por elemento X, tal que X pertence ao conjunto A e X não deve pertencer ao conjunto B. Então, isso são os símbolos aqui da definição da operação diferença. Barbadinha. Exemplo. Exemplo A, dados conjuntos A, 2, 4, 6, 7, 8 e B, 7, 8, 10, 11, 12. Determine A menos B. Então, A menos B tá, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não deve pertencer a B. Então, veja que no A eu tenho 2, 4, 6, 7, 8. Então, eu vou tirar daqui os que estão somente no A, não pode estar lá. Veja que o 2, o 4 e o 6 estão no A e não estão no B, então ele serve. Agora, o 7 e o 8 estão no A, mas só que eles estão no B também. Então, eles não servem, porque os elementos não podem pertencer ao B. Então, a diferença A menos B é só o 2, 4, 6. Então, veja aqui no diagrama, ó, eu tenho aqui o conjunto A, 2, 4, 6, 7, 8. O conjunto B, que é 7, 8, 10, 11 e 12. E veja que aqui tem intersecção, o 7 e 8. O 7 e 8 aparece nos dois. Tá? Então, A menos B é somente esse conjunto aqui, essa parte aqui. É o que está só no A aqui. Ó. Veja que o 7 e 8 ele está no A, mas só que está no B também. Tá? Então, isso aqui é só o A menos B. Agora vamos fazer B menos A. Agora eu troquei a ordem. Então, B menos A é o conjunto dos elementos que pertence a B e não pertence a A. Então, o que está aqui no B e não está no A? Veja, o 7 está no A, então não serve. O 8 está no A. O 10, o 11 e o 12 estão no B e não estão no A. Então, eles são resultado da diferença. Então, pegando aqui, ó, fazendo pelo diagrama, a mesma coisa que antes ali, ó, são os mesmos conjuntos, né? Então, o que é o B menos A? B menos A vai ser essa parte aqui, ó, é a parte que está só no B. Aqui é só no A, aqui é só no B, aqui é intersecção. E tudo junto é união. Então a gente enxerga aqui as três operações que a gente viu até agora. Barbadinha.
10. Complementar de um conjunto B em relação ao conjunto A. Então, dados dois conjuntos A e B, com o B contido no A, chamamos de complementar do conjunto B em relação ao conjunto a diferença A menos B. Então, complementar do conjunto B em relação a A. O B está contido no A. É a diferença A menos B. Em símbolos, a gente simboliza assim, bota um C maiúsculo aqui, e B e o A embaixo e o B em cima. O B é aquele que está contido, e embaixo vai aquele que contém. Então, é A menos B. Resumindo, o complementar de um conjunto B em relação ao conjunto A é o que falta para o conjunto B ficar igual ao conjunto A. No fundo é isso. Então, A menos B é o que está só no A. Que é o que falta para o B ficar igual ao A. Barbadinha. Exemplo, sendo A conjunto 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o B 8, 9, 10. Determine o complementar de B em relação a A. Então, complementar de B em relação a A é A menos B. É o que está no A e não está no B. Então, quem está no A e não está no B é o 5, 6, 7, 11. 5, 6, 7, 11 não tem ali. E 8, 9 e 10 eles estão no A, então não serve. Então, esse é o complementar. Em diagrama aqui, aqui eu tenho o conjunto B, 8, 9 e 10. O conjunto B, vejo que o B tem que estar contido no A. Então, o A aqui está envolvendo o B está dentro do A. Essa condição aqui é importante. O B tem que estar contido no A para a gente poder achar o complementar. Senão, não dá para achar o complementar, porque é o complementar de um conjunto em relação ao outro. Então, o conjunto A, além de ter o 8, 9 e 10, que já estão aqui dentro, ele tem o 5, o 6, o 7 e o 11. Então, essa parte que está em volta aqui, o 5, 6, 7, 11, a parte em verde aqui representa o complementar de B em relação a A. Quer dizer, aqui eu tenho o conjunto B, e o que está faltando para o B ficar igual ao A? O 5, 6, 7, 11. E esse é o complementar. Barbadinha. Observação. O complementar de um conjunto ele é mais utilizado quando se tem um conjunto universo U fixado para um determinado problema. Lembra que o conjunto universo é o conjunto que a gente fixa no início para resolver um problema, onde todos os valores devem pertencer a esse conjunto estabelecido. Então, fixado um conjunto universo U, todos os outros conjuntos estão contidos no conjunto universo. São subconjuntos do conjunto universo. Aqui, o A é subconjunto, o B é subconjunto do A, porque o B está contido no A. Então, nós indicamos o complementar de um conjunto A em relação ao conjunto universo da seguinte maneira. O C, A, U, que nem a gente fez aqui, Então, complementar de A em relação a U, ou A linha, ou A com um tracinho ali, ou A com um Czinho ali, que é o U menos o A. É sempre o de baixo menos o de cima. Aqui, o de baixo menos o de cima. Então, esses aqui são os símbolos para o complementar em relação ao universo. A linha, A com tracinho e A com o expoente C ali. Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e divulgue para os colegas as nossas aulas. Na próxima aula, nós vamos fazer exercícios relativos a nossa aula aqui. Barbadinha.